Um homem elegantemente vestido, saindo do veículo, olhou ao redor com um ar de expectativa, como se estivesse procurando algo ou alguém. Cristina, intrigada e nervosa, não pôde deixar de notar a aproximação do estranho. Ele se aproximou e perguntou: "Você vende há muito tempo por aqui?", indagou o homem, com uma voz suave e controlada. "Não muito, eu não faço isso diariamente sozinha. Geralmente eu faço quando estou de férias", respondeu Cristina, com sua voz trêmula de confusão e ansiedade. O homem continuou com suas perguntas. "Um amigo meu disse que comprou mel aqui, acho que foi de você." "Será que foi de você? Ou foi alguém de sua família?" A tensão aumentou quando Cristina olhou assustada para as outras vendedoras que observavam a cena com atenção. Ela sabia que algo estava errado, e o medo começou a se infiltrar em seu coração. Embarque nessa história emocionante agora. E se você já conhece o nosso canal, e quer nos ajudar a continuar te emocionando com mais vídeos, peço que nos ajude apertando o botão de gostei. Vamos ao vídeo. Pela estrada, muitos carros passavam, e ocasionalmente um deles parava. No entanto, esse fato não parecia importar para nenhuma das vendedoras sentadas à beira da estrada. Qualquer compra feita era rara, mas mesmo uma pequena venda era motivo suficiente para fazê-las felizes. A maioria dessas vendedoras era composta por idosos, mas havia também uma garota adolescente, por volta dos 15 anos, que estava tentando ganhar dinheiro. Alguém poderia pensar que ela estava substituindo sua avó ou mãe, mas Cristina estava lá todos os dias, trabalhando sozinha. Ao meio-dia, era possível vê-la arrastando seu carro cheio de potes de mel até sua posição habitual. Ela organizava seus produtos em fila, sem interagir com ninguém, e aguardava os compradores. No entanto, as mulheres mais velhas não pareciam gostar dela, pois era uma garota quieta e também sua principal concorrente. Muitas vezes, os clientes preferiam comprar os produtos dela em vez dos de outros. Cristina não gostava do seu trabalho, pois os potes de mel que vendia não eram de fácil obtenção. Durante todo o verão, ela ajudava sua avó a retirar o mel das colmeias e cortar a cera com a qual as abelhas selavam as células cheias de mel. Felizmente, sua avó fazia a maior parte do trabalho, porém, quando estava sozinha, levava os potes de mel para a estrada e ficava sentada lá sob o terrível calor. Enquanto seus colegas de classe aproveitavam as férias, ela continuava trabalhando. Um dia, as vendas começaram mal, quando uma potencial compradora examinou uma jarra de mel, e ao ouvir o preço, a colocou de volta com expressão de descontentamento. Ela então passou pelas barracas das outras vendedoras, criticando os preços altos. Ela queria descarregar sua raiva na garota, alegando que ouviu falar de vendedoras que tentavam envenenar os consumidores, vendendo alimentos produzidos localmente, mas com substâncias venenosas dentro dos potes, sem qualquer controle. Ela disse várias coisas desagradáveis para a adolescente, percebendo que ela era a mais vulnerável de todas, e tentou aproveitar sua fraqueza, na esperança de que as mulheres mais velhas reagissem e a expulsassem do local com insultos e maldições. No entanto, a garota estava assustada e não respondeu. No final, a mulher ameaçou chamar a polícia, o que deixou a adolescente verdadeiramente horrorizada. Quando o carro da cliente irritada se afastou, a garota perguntou às idosas se ela realmente pretendia chamar a polícia, e uma delas riu, dizendo: "Não se preocupe, ela é uma daquelas que não consegue viver sem incomodar os outros. Ela não vai ligar para ninguém." "Fique calma", disseram-lhe. Cristina se sentiu mais calma, mas não por muito tempo. Cristina havia passado a manhã ensolarada vendendo potes de mel na beira da estrada, junto com as outras vendedoras locais. Naquele dia, a movimentação na estrada estava calma, com carros esporádicos passando pelo posto improvisado. O sol escaldante parecia intensificar a quietude da estrada poeirenta. Cristina, com seu olhar atento, observava cada carro que passava, esperando por uma possível venda. E então, aconteceu. Um carro de luxo preto surgiu na curva da estrada. Um homem elegantemente vestido, saindo do veículo, olhou ao redor com um ar de expectativa, como se estivesse procurando algo ou alguém. Cristina, intrigada e nervosa, não pôde deixar de notar a aproximação do estranho. Ele se aproximou e perguntou: "Você vende há muito tempo por aqui?", indagou o homem, com uma voz suave e controlada. "Não muito, eu não faço isso diariamente sozinha. Geralmente eu faço quando estou de férias", respondeu Cristina, com sua voz trêmula de confusão e ansiedade. O homem continuou com suas perguntas.
Um amigo meu disse que comprou mel aqui, acho que foi de você. Será que foi de você? Ou foi alguém de sua família? A tensão aumentou quando Cristina olhou assustada para as outras vendedoras que observavam a cena com atenção. Ela sabia que algo estava errado, e o medo começou a se infiltrar em seu coração. Ela respondeu, tentando se justificar. Minha avó faz tudo. É caseiro, ela prepara com todo o seu amor. O homem, agora com um tom mais sério, pediu para falar com a avó de Cristina, agravando ainda mais o temor da jovem garota. Ela começou a acreditar que aquele homem estava de alguma forma relacionado à mulher que anteriormente havia ameaçado chamar a polícia. A tensão aumentou, e enquanto o homem continuava conversando com Cristina, as outras vendedoras pegaram suas coisas e foram embora, acreditando que estavam prestes a enfrentar problemas com as autoridades. Cristina ficou sozinha na estrada com o homem desconhecido e sentiu muito medo dele, imaginando que poderia ser um maníaco. O homem percebeu que a situação era desconfortável e pensou que poderia ser mal interpretado. Mesmo que não fosse uma inspeção, ele poderia ser considerado suspeito. Então, ele decidiu sugerir levá-la para casa a fim de encontrar sua avó. A menina começou a dizer que sua avó estava doente e não gostaria de ver pessoas estranhas em sua casa, mas o homem insistiu que estava disposto a comprar tudo o que a garota estava vendendo e que queria conhecer sua avó. Além disso, ele deu dinheiro a Cristina. Cristina sentiu que não tinha outra opção senão aceitar, pensando em como poderia escapar. Ela considerou que teria menos problemas se fosse uma inspeção, mas estava disposta a fugir se percebesse algum perigo. No entanto, o homem simplesmente fechou a porta do carro enquanto ela estava pensando em sair e correr para longe. Ela mostrou o caminho até sua casa, e eles foram diretamente para lá. No final, Cristina percebeu que o homem não era um maníaco. Quando o carro finalmente chegou em sua casa, Cristina abriu a porta e ouviu a voz tranquila de sua avó, que a cumprimentou calorosamente e fez um comentário casual sobre o tempo. A avó não parecia surpresa com a visita inesperada. Cristina, aliviada e surpresa, percebeu que não seria repreendida pela avó como havia imaginado. A avó olhou para o convidado estranho, mas ele não disse nada. Enquanto isso, a garota permaneceu absorta em seus pensamentos, tentando inventar desculpas para responder à sua avó. O que ela iria dizer em sua defesa? De repente, percebeu que a avó permanecia em silêncio, o que lhe pareceu suspeito. Cristina olhou para o homem novamente, percebendo que a avó e ele estavam de frente um para o outro, se olhando. Olá, filho, finalmente disse a senhora, tremendo. Vejo que você me encontrou. Ela olhou para o homem e pareceu querer sorrir, mas não conseguiu. Cristina se afastou do estranho e olhou mais uma vez para ele cuidadosamente. Talvez fosse algum engano ou talvez a avó dele tivesse um filho que ela não conhecia. Cristina nunca tinha ouvido nada sobre um filho que sua avó tinha, e a idosa nem sequer pensou que veria aquele rosto novamente. Ela não queria que tal encontro acontecesse, pois não esperava nada de bom dele. Tudo começou há muitos anos, quando a mulher tinha 2 filhos, o mais velho e uma filha. O marido cuidou cuidadosamente do menino, querendo que ele se tornasse um homem de pleno direito. No final, eles tiveram também uma menina, e foi porque a mulher queria uma filha para lhe fazer companhia. Ela dedicou todo o seu tempo aos filhos, inclusive ao menino, mimando e sempre cedendo a todos os seus caprichos que podiam pagar, já que o marido ganhava um bom dinheiro. Mas quando Orlando completou 16 anos, o pai ficou gravemente doente. O paciente percebeu que logo iria morrer e pediu à esposa para dividir o dinheiro entre os 2 filhos e ela. A mulher prometeu que, quando completassem 18 anos, cada um deles receberia sua parte, mas ela não se via preparada para cuidar da família sozinha. O tempo passou, e antes dos filhos completarem 18 anos, o dinheiro que era deles foi sendo gasto aos poucos pela esposa do falecido, e a menina ainda tinha 13 anos, então ainda havia muito tempo para que ela se tornasse independente. Por outro lado, Orlando já era adulto e logo começaria a ganhar dinheiro por conta própria. Sua mãe o ajudou a entrar na universidade. Orlando era um jovem inteligente e rapidamente percebeu o quanto sua mãe fez para cuidar dele e de sua irmã. Decidiu que não a pressionaria, mas começaria a ganhar seu próprio dinheiro, a maior quantia possível. Ele se dedicou a consertar carros e motos, uma habilidade que seu pai lhe ensinou antes de partir. Sua mãe percebeu que seu filho conseguia ganhar dinheiro e começou a exigir uma parte do que ele ganhava, alegando que era difícil sustentar sua irmã, que ainda era menor de idade. No final, Orlando ajudou sua mãe e sua irmã.
Quando ele completou 18 anos, sua mãe não lhe contou nada, pois só restava uma parte do dinheiro legado, e ela estava guardando tudo para a filha, pois estava convencida de que ela precisaria muito mais dele, enquanto seu filho já sabia cuidar de si sem problemas. Orlando continuou trabalhando e nunca mais pediu nada à mãe. Foi assim que seu pai o educou e ensinou que as mulheres deveriam ser respeitadas. O jovem percebeu claramente que sua mãe havia sacrificado muito por ele e sua irmã, mas ele estava acostumado a se sustentar e a trabalhar duro, sendo bom no trabalho. Ele nunca reclamou de nada. Eventualmente, ele se casou com uma garota legal e ambos compraram um apartamento. Quando sua esposa engravidou pela primeira vez, sua mãe finalmente lhe deu uma notícia surpreendente. Sua irmã também estava grávida. No entanto, o pai da criança de sua irmã a abandonou, e ninguém sabia onde ele estava. Então, eles decidiram criar o bebê juntos. Mais tarde, a irmã confessou a Orlando que, na verdade, não sabia quem era o pai da criança, mas isso permitiu que os irmãos se aproximassem. A irmã e a esposa de Orlando começaram a compartilhar experiências relacionadas à gravidez. Quando sua mãe começou a dizer a ele que, como irmão, ele deveria ajudar sua irmã, Orlando respondeu bruscamente, dizendo que não devia nada a ela. Ele acreditava que sua irmã, embora já fosse adulta, não queria trabalhar nem se esforçar, preferindo sair para festas. A mãe permaneceu em silêncio e não disse mais nada sobre o assunto. No entanto, quando chegou a hora de sua irmã ter o bebê, sua mãe pediu a Orlando para monitorar a saúde de sua irmã, já que ele estava com sua esposa no hospital. As duas mulheres estavam prestes a dar à luz, e a mãe de Orlando pediu que ele ficasse de olho no que os médicos diziam. Acabou acontecendo que ambas as mulheres deram à luz no mesmo dia. Orlando havia saído a negócios e estaria ausente por 2 dias, mas tudo aconteceu no dia em que ele estava ausente. Sua esposa estava com uma cesariana marcada, mas sua irmã deu à luz sozinha. Quando Orlando voltou, eles tiveram que dar as notícias tristes. Sua filha nasceu com deficiência, enquanto a filha de sua irmã nasceu saudável. Mesmo assim, o casal não desistiu do bebê e decidiu que fariam de tudo para cuidar dela. Sua mãe não parecia disposta a ajudá-los, insistindo que deveriam deixar a criança na maternidade e esperar pela ajuda de Deus. A mulher tinha suas próprias preocupações e estava cuidando de sua segunda neta praticamente sozinha, pois a jovem mãe continuava saindo para festas. Nesse ponto, Orlando já estava ganhando um bom salário e tinha meios suficientes para pagar pelo tratamento e reabilitação de sua filha. Sua esposa também trabalhou um pouco, economizando dinheiro para poderem pagar a cirurgia da menina em uma boa clínica. Felizmente, eles também contaram com a ajuda de sua avó materna, que cuidava da neta quando necessário. Foi então que ocorreu o infortúnio. Orlando sofreu um acidente de carro. Ele foi internado no hospital, enquanto sua esposa, sua sogra e a filha foram ao hospital especializado para continuar a reabilitação da criança. Orlando ligou para sua mãe e pediu urgentemente que ela comprasse os medicamentos de que ele precisava, que eram caros. Ele lhe disse onde guardava o dinheiro em seu apartamento e pediu para que ela fizesse a compra. Felizmente, sua mãe tinha as chaves do apartamento do filho e poderia entrar em caso de imprevistos como esse. Ela não achou que fosse uma tarefa difícil, então ela concordou em fazer a compra. No entanto, quando ela viu a enorme quantia que havia guardado, não resistiu e pegou todo o dinheiro. A primeira coisa que fez foi comprar os medicamentos para o filho, pois não queria levantar suspeitas. Em seguida, correu para vender algumas coisas do apartamento de seu filho, aproveitando que ele estava no hospital, e foi para outra cidade com sua filha e neta. Pouco depois, os 3 ficaram sem dinheiro. A filha continuou se comportando de forma frívola, negligenciando sua filha, Cristina, e continuou a ser a avó que havia criado a neta. Eventualmente, a filha faleceu devido ao álcool, e a neta começou a incomodar sua avó. Cristina cresceu praticamente sem saber o que era o amor familiar, e a avó sabia que seu filho estava vivo, mas tinha vergonha de lembrar a si mesma. Assim, ela continuou tratando sua neta de forma muito ruim, especialmente porque sabia de quem a neta era filha de verdade. Todos achavam que a menina era filha de sua filha que havia falecido devido a bebidas alcoólicas, porém, a avó de Cristina sabia da verdade. Orlando e sua esposa conseguiram se recuperar rapidamente. Pediram um empréstimo para operar sua filha, sabendo que, mais tarde, recuperariam a quantia e pagariam o empréstimo. Continuaram fazendo todo o possível para que sua filha se recuperasse, apesar de todas as dificuldades. No final,
Quando os anos passaram, os desvios da filha de Orlando se tornaram menos perceptíveis, e ela também se tornou uma garota muito inteligente. Orlando preferiu não pensar na irmã, pois não sabia nada sobre ela ou sua mãe, e não tinha tempo para se aprofundar em memórias. Quanto às coisas ruins que aconteceram no passado, ele e sua esposa preferiram não pensar nelas. No entanto, um dia, receberam uma ligação inesperada de uma velha senhora do outro lado da linha. Ela queria confessar algo a eles. Ela disse que trabalhava como parteira na maternidade, e no dia em que a esposa e irmã de Orlando deram à luz, foi a vez de sua mãe estar presente. Quando a mãe descobriu que o bebê de sua filha nasceu com deficiência, pediu à parteira que trocasse os bebês e até a subornou. A parteira aceitou, e ninguém percebeu a troca. Ao longo dos anos que se passaram desde então, a parteira não parou de se sentir culpada. Agora que estava morrendo, havia decidido liberar sua alma. Não foi difícil encontrar o telefone de Orlando. Como Orlando tinha sua própria empresa, não foi complicado encontrar um meio de contato. E então, através de outras pessoas, a parteira havia finalmente conseguido o número de telefone dele. O casal ficou chocado quando descobriu o que a mãe de Orlando fez. Claro que eles tentaram encontrá-la, mas parecia impossível encontrar seu paradeiro, pois não deixou nenhum rastro havia muito tempo. Praticamente não havia esperança de encontrar nem a avó, nem a neta. O pai teve notícias de sua filha novamente por pura coincidência. Foi quando a esposa de um amigo dele comprou um pote de mel das vendedoras da estrada. Orlando e sua esposa foram convidados para a casa desse amigo e ganharam um pouco desse mel. O homem imediatamente percebeu que o sabor lhe era familiar. A mãe dele sempre foi apicultora, e todos que provaram seu mel elogiavam, dizendo que nunca tinham comido nada melhor. O homem teve esperanças novamente e descobriu que a esposa de seu amigo havia comprado aquele pote de mel de uma garota que tinha uma barraca na estrada. Ele foi lá, e assim, conseguiu encontrar a menina e a sua mãe. Acontece que Cristina não sabia que sua avó era mãe de 2 filhos, e claro, não conseguia entender por que sua avó a tratava tão mal. Não era porque a velha senhora sofria para cuidar da neta sozinha. A avó não tinha compaixão pela garotinha e a fazia trabalhar sem parar, até mesmo na estrada, apesar do perigo que isso representava. Orlando ficou surpreso com o quanto sua mãe estava obcecada com sua irmã. Ela não se importava com os outros. Até mesmo trocou os bebês na maternidade para evitar que ela visse seu querido bebê com deficiência, embora a própria mãe não se importasse com o bebê. Talvez fosse uma espécie de amor maternal, mas um muito raro, ou talvez não fosse amor, mas sim obsessão. Seu filho acabou por ser uma boa pessoa que merecia profundo respeito. Ele ajudou sua mãe a receber tratamento para suas doenças, e então ele não quis saber mais sobre ela. A esposa de Orlando quis processar sua mãe por conta do que a idosa havia feito. Entretanto, graças à insistência de Orlando, a mulher acabou desistindo. Ele pegou Cristina, e por meio de um processo judicial, conseguiu adotar aquela que era, na verdade, a sua filha biológica. A partir daí, eles cuidaram das 2 meninas e as amaram igualmente. No final, tiveram sorte em encontrar Cristina, e agora ela vivia onde todos a amavam. No lugar de Orlando e sua esposa, o que você teria feito com a avó de Cristina? Diga nos comentários. Se você gostou dessa história emocionante, peço, por favor, que deixe um gostei neste vídeo e compartilhe com seus amigos. E este outro vídeo que está aparecendo em sua tela agora, também é muito comovente, e certamente também vai te emocionar. Se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade, e até o próximo vídeo.